Quem pudesse ajoelhar comigo, é convidado. Querido Deus, muito obrigado pelo sábado que se iniciou, eh, pela semana que acabou, pelas inúmeras bênçãos, pela tua proteção. Estamos felizes que temos agora um momento de reunião, um momento que podemos conversar e estudar, e queremos te pedir a tua presença e sabedoria. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então, em, eu vou tentar gerenciar aqui da melhor maneira, tá? Se alguém quiser falar, vamos tentar seguir a regra de levantar a mão. Tá bem? Eu vou tentar prestar atenção, tá? Se alguém quiser contribuir. E o chat, deixa eu ver aqui o chat, vou deixar o chat aberto também. E hoje estou com equipamento um pouco limitado aqui, estou apenas com o computador. Normalmente tenho várias telas que me facilitam um pouco. Já me acostumei de apresentar assim, ahm, mas não tem nenhum problema. Eu não sei se vocês viram o título que colocamos como título do estudo hoje. É um estudo que certamente não tem como concluir agora, hoje à noite. É um estudo que imagino vai ser apenas um começo, não? Talvez alguém gostaria de elaborar sobre isso. Mas um assunto que me parece que a gente já falou em certos contextos, mas eh, eu vou tentar trazer talvez um ângulo que a gente ainda não olhou tanto. Então, o título que eu escolhi é O Dilema da FIV. Né? O que que é FIV? Significa fertilização in vitro. Tá bem? E a gente vai ter oportunidade para a gente falar sobre, né, de que se trata. Com certeza, algum de vocês tem uma boa ideia, né, de em que consiste essa técnica, e estão todas e todos bem-vindas, bem-vindos para contribuírem aqui com esse assunto, tá bom? É um, aliás, eu queria realmente pedir que vocês compartilhem o que vocês têm para dizer, tá? Porque só assim que o estudo acaba sendo proveitoso, né, para todos e todas nós. Em, eu não sei o quanto vocês têm acompanhado notícias, mas recentemente houve uma certa controvérsia. Aliás, uma controvérsia que já está em andamento há muitos anos, não? É um assunto que não se cala, mas atualmente tem sido bastante, tem chamado muita atenção devido a uma posição que a Suprema Corte do estado de Alabama, nos Estados Unidos do Norte, não? Em, da América, tomou. Eles tomaram uma decisão que não permite que esse assunto seja eh, ignorado, que passe despercebido. Basicamente forçou, né, a liderança política, principalmente a liderança republicana, a tomar uma decisão ou uma posição aberta, e vamos entrar
tentar entrar nisso, porque isso tem sido tão complicado, tão difícil, tão contraditório. Ahm, e isso tudo tem a ver um pouco com estatística, tá? Foram feitas pesquisas de opinião, né, entre certa população norte-americana, perguntaram certas perguntas, o que eles opinam sobre tal e tal coisa, e logo o que opinam sobre outra coisa, né? Então, é assim que esse assunto ganhou uma certa importância porque ele revela basicamente que a posição, né, que à primeira vista talvez parece ser fácil, simples, na verdade revela ou expõe a uma certa hipocrisia, né, que do que se defende no Partido Republicano entre conservadores, mas não só isso. E eu não digo que nós temos aqui todas as respostas, não digo que seja um assunto muito simples, que a resposta está na cara, tá? É um assunto que eu acho que vale a pena a gente pensar, né? O, onde está o problema, né? Que de fato, será que está sendo feita a pergunta certa, não? Talvez isso é o que mais me chamou a atenção. Mas vamos então ao início desse assunto, tá? Então, recentemente, deixa eu ver, no dia 16 de fevereiro, né, a Suprema Corte do Alabama tomou um posicionamento que não permite, não dá muito espaço para interpretação, tá? E a gente já vai ler exatamente o que é essa posição que eles tomaram, tá? Isso desencadeou uma certa dinâmica, tá? E primeiramente vamos falar de uma forma mais geral e depois a gente vai voltar e vamos entrar um pouco mais nos detalhes. Um, Em seguida, né, após desse posicionamento da Suprema Corte do Alabama, uma Suprema Corte apenas daquele estado, né, os republicanos do Alabama, né, se apressaram a passar legislações para proteger o quê? Proteger justamente o procedimento da fertilização in vitro. Tá? Por quê? Essa decisão da Suprema Corte do Alabama, não, inicialmente apoiado não, pelos republicanos, não, coloca em xeque, coloca em perigo não, esse método da fertilização in vitro. Um, e a gente vai ver que os republicanos, não, a gente fala deles como um conjunto, não, mas dentro do partido há temos visto assim diferentes tendências, diferentes abordagens, não? Teve tentativas de bloquear, né, uma legislação que garantisse, vamos dizer, num nível federal, o acesso à fertilização in vitro. E em seguida eh, os republicanos do Senado, né, mandaram um memorando, uma declaração para o próprio partido, né, alertando que esse assunto era extremamente perigoso politicamente. Tá? Então, inicialmente, né, eles gostariam que pudessem apenas
apoiar a fertilização in vitro sem ter que lidar, vamos dizer, com as implicações disso. O que são essas implicações? Mas, antes de tudo, pergunto, quem pode me ajudar? De que estamos falando aqui? O que é fertilização in vitro? Por que isso é um assunto que a gente tem aqui na pauta? Agora sim, se alguém quiser ligar o microfone ou escrever no chat, é um bom momento. O que é fertilização in vitro? Talvez de uma forma bem, não precisa ser muito técnico, apenas uma ideia. E, Gabriel, Rose, por favor. é a fecundação de um óvulo com o espermatozoide, eu acho que, né? Que tem, é isso. É, e vai formar ali o embriãozinho do bebê, que é o bebê, que seria futuramente o bebê. E Uhum. aí isso é transferido para o útero da mulher, porque isso é feito fora do corpo da mulher. Então é Aonde? coletado. Hã? É Onde que é feito feito? em laboratório. Isso. É isso, Rose. Assim, de forma bem simplificada, é sobre isso que estamos falando aqui, tá? Eu acho que a palavra em si, né, ela é interessante, in vitro, né, é do latim, mas a gente vê a semelhança, né? Chama vitro é vidro, tá? Então, se você se imagina um becker, né, de vidro, onde estão sendo colocados literalmente as células, né, os óvulos, e essa fertilização, ou seja, a junção, introdução do espermatozoide nessa célula, ela é feita em laboratório, tá? Então, é isso. Agora, mais alguém. Por que você faz isso? Para quê? Por que não apenas o, o ato biológico, né, do sexo entre homem e mulher? Por que você faz algo assim em laboratório? Por que surgiram com essa técnica? Isso, qual a necessidade de ter uma opção dessa? Pode falar. Ah, Gabriel? Cara- pode falar, Cris, e depois a Carolina. Tá. É, é para que as mulheres que não são férteis, né, ou não podem engravidar, o casal tenha possibilidade de ter filhos, ou até mesmo para os casais homossexuais, né, que às vezes pretendem ter filhos e aí também usam desse recurso de alguma forma. Eu acredito, posso estar errado, mas eu acredito que também Tá para certa. atender a necessidade dessas pessoas de terem filhos, né? Uhum. Sim, aí já entra num campo assim bastante é, muito complexo, porque as legislações nos países ao redor do mundo são bastante diferentes, são complicados, né? Recentemente eu vi de um caso de um casal de dois homens da Itália, né, que usou justamente esse método que a gente chama de barriga de aluguel, né, e tem agora próprio filho, própria filha, tá? E agora estão correndo o risco, né, de terem que entregar essa criança porque a legislação na Itália parece que vai tratar de forma muito mais estrita e vai restringir essa possibilidade, tá? Mas é por aí, tá? Carol, você queria acrescentar, por favor. Quero sim. Então, né, em que casos que essa fertilização in vitro ela é usada? Eu não sei se todo mundo tem a imagem de um útero na cabeça,
mas a gente tem ali a cavidade uterina, né, no meio, e é como se ele tivesse dois chifrinhos para o lado, que são as trompas. E quando a gente vai ter ali uma fertilização normal, né, quando a gente vai ter o encontro de um óvulo e um espermatozoide, geralmente aquilo ali vai acontecer dentro da trompa. E daí, depois de uns 5 dias, essas células vão se multiplicando, que formam um embrião, e esse embrião, ele se adere ali à parede do útero, dentro da cavidade, e aí começa, né, a crescer ali e a se desenvolver o que viria a ser um feto. Para mulheres que têm algum tipo de obstrução nas trompas, esse é um método que pode ser feito, né? Por exemplo, se você teve uma infecção de transmissão sexual, por exemplo, tem a doença inflamatória pélvica que ela pode causar aderências nas trompas. Então, isso pode fazer com que fique inviável. Ou então, uma mulher que teve uma gravidez ectópica fora da cavidade do útero, teve uma complicação, teve que tirar a trompa. Ou então, a mulher que teve um câncer ali, né? Enfim, nessas situações pode ser usada a fertilização in vitro. Outro caso em que pode ser utilizado é quando um dos parceiros vai iniciar um tratamento para câncer, né? Seja o homem ou a mulher. Por exemplo, você tem que fazer uma quimioterapia que é muito agressiva, ou então a radioterapia, né? Tem algum câncer ali na barriga. E aí isso acaba afetando os ovários assim permanentemente, e ele não vai mais produzir óvulos. Então, já se faz esse tratamento de tirar, né, os folículos da mulher e juntar com os espermatozoides daquele homem. Então, pega essas células do casal e se faz o congelamento para que depois que eles passarem por esse tratamento de câncer, eles possam ter filhos. Aí, o outro caso. Pode Pode falar, é super interessante. Eu acho que é bom a gente saber, né, de É, por que é uma técnica tão importante, não? é. O outro caso é quando, por exemplo, eu estava lendo aqui, né, nesse livro Nossos Corpos por Nós Mesmas, que tem tudo, e ele vem mostrando, né, para cada ciclo menstrual, uma mulher que tem menos de 35 anos tem um 40% de chance de, né, engravidar, digamos. Assim, né, é muito alto. E com o passar do tempo, conforme ela vai avançando em idade, vai ficando cada vez menor. Para eu falar o número aqui certinho para vocês, olha, quando ela tem entre 35 e 37 anos, abaixa para 30% de chance, entre 38 e 40 para 22%, e depois dos 41 anos, somente 12%. Então, isso significa que se você fizer a técnica em mulheres mais velhas, lembra que a gente nasce, né? A mulher já nasce com uma quantidade de células que futuramente vão ser esses óvulos, né? Que eles só vão se desenvolvendo e vão sendo recrutados durante a vida. Então, essas células, elas vão envelhecendo junto com a mulher, né? Então, existem pessoas que lá por 20, 30 anos, elas já colhem esses óvulos e deixam guardados, né? Então, elas podem fazer isso com um parceiro, ou então com um doador de sêmen, ou então podem juntar somente o óvulo mesmo para depois fazer a inseminação depois. Então, esse seria um método que pode ser usado em mulheres com mais de 35 anos que têm dificuldade para engravidar, né? Por essa questão da idade, né? Uhum. E outro caso, que mais? Ah, tá. Também pode ser usado por casais homossexuais, né? Que, digamos, por exemplo, um casal de mulheres que quer ter um filho juntas, elas podem utilizar a fertilização in vitro com um doador de sêmen, né? E um casal homossexual também de homens, também pode usar uma barriga de aluguel para fazer isso. Mas aí eu tenho uma pergunta. Se esse método, né, de fertilização in vitro, ele pode ser usado também, não só para casais heterossexuais,
Mas para casais homossexuais, por que que os republicanos ficam defendendo ele? Boa pergunta. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado mesmo. Rose também. E eu acho que a gente precisa ter, assim, uma ideia mais profunda, né? De que está... A gente tem uma ideia, é feito no laboratório, pronto, né? Mas isso tem inúmeras implicações, né, reais na vida, né, de pessoas, né? Que simplesmente, como a gente ouviu, devido às circunstâncias, né? Seja por doença, carreira, por diversos motivos, não podem, no momento, ter uma gravidez, não, mas querem futuramente um, realizar esses planos ou não, não? E o processo de envelhecimento, ele vai complicar cada vez mais, não? A chance, não, disso ocorrer da forma natural. Quem tem uma ideia? Por que republicanos apoiariam tal técnica, não? Já que casais homossexuais podem, de repente, ter bebês. Quem quer, quem quer falar? Alguma ideia? A resposta não é, eu acho que não tão, não uma pegadinha. Eu acho que é uma coisa bem que todo mundo provavelmente já sabe. Gabriel, Sim. não sei se é por isso, mas será que seria para eles terem controle sobre isso, sobre quem poderia ou não fazer? Uhum. Talvez, não? Se a gente pensar, né, que eles querem complicar a legislação para casais sequer poderem formar uma união estável, né? Aí talvez se acabaria sendo um recurso que nem todo mundo teria acesso, não? Apenas casais tradicionais, não? Pode ser, mas alguma outra sugestão? Por que vamos talvez não usar republicanos, mas quem defende essa ideia pró-vida, né, que é contra o aborto, por que apoiariam isso? Gabriel, Sim, por favor, João Pedro. eu não sei se é isso também, mas eu acho que você mesmo já mencionou dessa questão é sempre uma campanha pró-vida, né? Não necessariamente uma campanha pró-existência, né? A gente pode dizer assim. Então, o controle sobre a natalidade, ele é o que vai de encontro diretamente com as políticas de aborto, com as políticas feministas, né? Porque o controle da nacionalidade, da natalidade, né, para os governos é muito importante, né? Você controla, vamos pensar num pensamento supremacista nos Estados Unidos, né? Você controla a cor da população, tecnicamente, né? Você controla as possibilidades femininas, né? Da mulher sempre estar atada ao lar e não poder avançar muito na sua liberdade. Então, eu acho que e sem falar no pensamento conservador, né, da fertilidade, que os casais têm bastantes, é necessário que os casais tenham bastantes filhos, né, com base num preceito bíblico que eles determinam, né. Então, eu acho que seria mais nesse sentido. Acho que vai bastante de encontro uma cultura mais conservadora, essa questão de dar o máximo de possibilidades para que o casal, obviamente, o casal heterossexual tenha filhos e tenha descendentes, vamos dizer assim. Sim, obrigado, João Pedro. É isso. Eu não pesquisei a fundo. eh, seria redundante eu repetir tudo que você falou, não? Mas o que eu achei uma frase aqui que eu achei que traz justamente esse ponto que você acabou de falar, né? Eles falam assim: nós, como Estado, queremos assegurar que nós, como Estado, promovemos a vida, né? Queremos trazer mais vida a esse mundo e queremos empoderar pais para que possam
ter a possibilidade de terem filhos, né? Então, é basicamente isso, né? Essa ideia pró-vida, né? Ela é para... Tem como... Não é tanto assim, né? É claro que não está no interesse de dar essa possibilidade para a comunidade LGBT, mas sim para multiplicar e fazer crescer as famílias tradicionais. Eu acho que por aí a explicação, tá? Então, podemos fixar aqui, né, que republicanos têm apoiado, né, a técnica da fertilização in vitro, tá? São a favor, mas a gente daqui a pouco vamos olhar para alguns números, tá? Mas tem um pequeno, entre aspas, porém, em tudo isso. E nesse momento eu talvez queria pedir para alguém, e eu sei que a Carolina está preparada também para falar sobre isso, não? Quem sabe dizer um pouco mais como o que de fato acontece lá no laboratório, tá? Então, vou fingir que não sei nada do assunto, vou falar então, tipo, então pega-se um óvulo da mulher, colocado lá no vidro Becker, eu pego um espermatozoide, juntam, acontece a multiplicação de células, congela e pronto. É assim que é feito? Ou quem sabe me corrigir? Porque não é assim que é feito. Quem tem uma ideia? O que envolve esse procedimento com... Já vou apontar para onde eu quero chegar, né? Com respeito à quantidade, né? De células que são usadas. Podem falar, gente. Certeza vocês têm uma ideia. Jéssica, Gabriela, Lúcia, o que vocês pensam? Matias, Noelle, Rayane, bastante gente aqui. Eu imagino que vocês têm uma ideia como é que é feito um procedimento assim. Pode falar, Carolina. Tá. Assim, eu dei uma lida sobre isso, eu não sei muito aprofundadamente. É uma noção básica de como funciona, mas eu acho que vai servir para o que a gente pretende mostrar aqui no estudo, né? A primeira coisa que se faz é suprimir o ciclo ovariano da mulher, né? Conforme a gente vai tendo aquele ciclo hormonal, esses ovocitos eles vão se desenvolvendo e é necessário que ele fique numa etapa específica, né? Então, primeiramente, a mulher vai tomar alguns anticoncepcionais, né, para suprimir esse ciclo menstrual normal, e depois ela vai ser submetida à injeção, pode ser injeção, né, de remédios para estimular o desenvolvimento desses óvulos, né? Para que eles, digamos, é como que vários ali vão ser recrutados e depois disso você vai fazer um procedimento cirúrgico, né? Esse procedimento é assim, ele é guiado por ultrassom, tem que ser no dia certinho, e aí ela vai receber uma anestesia e vão colocar uma agulha, digamos assim, no colo uterino, através do colo uterino, para chegar lá no ovário da mulher. E aí se vai fazer a aspiração desses folículos. Aí depois disso, se vai juntar esse óvulo com o espermatozoide e vão
se esperar alguns dias, uns 5 dias, né, para que essas células se multipliquem formando um embrião. Depois disso, eles vão fazer a inserção desse embrião dentro da cavidade uterina. E o que que acontece? Muitas vezes eles têm que fazer muitos embriões, né? Porque uma série de fatores vai fazer com que não, tipo, não dá para fazer só um embrião e achar que aquilo ali vai dar certo, né? Até porque mesmo na vida real, né, digamos que onde existe um intercurso, é, não, nem sempre uma gravidez vai vingar. Então, isso faz também com que as gravidezes que são vindas de fertilização in vitro, mais de 30% são gestações múltiplas, ou seja, 2 bebês ou mais, né? Sendo que na vida real, se fosse, né, não fertilização in vitro, somente 2% das gravidezes são assim. Ok. Então, o que que acontece? Vai depender de fatores, por exemplo, a qualidade do embrião, né? Pode ser que aquela célula ali que foi implantada, seja por parte da célula do homem ou da mulher, tenha alguma alteração genética, aquilo ali não vai vingar. Pode ser porque a célula da mulher já é de uma mulher mais velha. Pode ser que não vingue também. Pode ser dependendo da expertise do profissional que fez, né? Se todo o procedimento foi bem certinho, né? Então, são vários fatores. Então, pode ser que eles façam todo esse processo e que depois de 5 dias, 10 dias, quando eles forem dosar no sangue para ver se subiu a beta-HCG ou não, que é o que demonstra, né, se a mulher está grávida ou não, que aquilo ali não suba, ou seja, não teve uma gravidez. Então, para evitar que a mulher passe por todo esse processo, que é um processo doloroso, é um processo cirúrgico, envolve a estimulação de produção de folículos e tudo mais, né, que tem determinados riscos para a mulher também, se faz uma reserva de embriões que são congelados, para que, se não der certo, eles usem esses embriões de novo, tentem a implantação novamente. Obrigado. Ahn, eu não tenho números, tá? Mas uma coisa é certa, né? Toda a complexidade desse procedimento, né, requer que se aproveite todo esse procedimento para produzir vários embriões, tá? Não seria, não seria nada esperto você apenas tirar um e não dá certo, e aí, né? Tudo em vão, toda essa medicação, o controle hormonal, o procedimento invasivo. Então, são produzidos vários embriões nessa fertilização in vitro, tá? É óbvio que não tem como usar todos esses embriões, tá? Eles são congelados e estão aí, mas vamos supor, né, que esse casal conseguiu, então, realizar o sonho de terem uma criança, e os outros, vou chutar aqui, os outros 50 embriões que estão aí no laboratório guardados. O que que acontece? Alguém sabe? É bem simples. Assim, eles são descartados, tá? Existe todo um procedimento, né? Tem também pessoas que param de pagar, né? Porque envolve custos, né? De guardar esses embriões na temperatura certa, né? Ou seja, existe todo um procedimento onde o descarte, né, dessas células que acabam sendo não usadas são descartados, tá? Isso é parte do procedimento da fertilização in vitro, tá? Nunca é feito com apenas uma célula, são feitas várias que são produzidas, né? E logo depois apenas uma pequena porcentagem, uma pequena parcela dessas células de fato acabam sendo usadas, as outras não, tá bem? Não sei se vocês já imaginam o dilema
que surge com isso. Matias escreveu, responder exatamente. Alguns podem dizer que descartar seria como matar. Tá? E é por aí que a gente vai entrar na questão da legislação que a Suprema Corte do Alabama introduziu. Tá? Mas antes de a gente entrar nisso, vamos olhar um pouco a estatística. Tá? Foram feitas algumas pesquisas, né, de opinião, onde, né, depois dessa decisão da Suprema Corte, né, onde perguntaram o seguinte, tá? Eu acho que seria melhor eu vou primeiramente explicar de que se trata essa legislação, tá? E depois a gente volta para a questão da pesquisa. Então, o que a Suprema Corte do Alabama, em 16 de fevereiro, decidiu, tá? Que se tornou lei dentro do Estado, foi, né, que embriões, tá? Lembre-se do contexto que a gente está falando, né? Fertilização in vitro, são produzidos vários embriões, tá? O embrião, no laboratório ou dentro do útero, né, já consiste numa pessoa. Embriões são pessoas, eles basicamente decidiram. E quem destruir esses embriões pode ser responsabilizado legalmente, tá? Essa é uma decisão que foi tomada da parte da Suprema Corte do Alabama. Existem, ao mínimo, 11 estados nos Estados Unidos, tá, que entende que o começo, né, de alguém ser uma pessoa começa no momento da fertilização. Tá? Isso está nas legislações estaduais de vários estados. Mas imagine-se agora as consequências dessa legislação. Tá? A Suprema Corte de Alabama decidiu, né, que quem estiver envolvido, né, no descarte, né, desses embriões que não são usados, ele pode ser processado por homicídio culposo, tá? E eles afirmam, assim, fortemente, eles falam assim, que eles chamam aqui, os embriões chamam de crianças, né? Crianças não nascidas são crianças, né? Isso também se aplica para embriões congelados, tá? E é necessário que a mesma proteção que se dá a uma bebê, que já existe legislação, né, que protege a vida da bebê, né, essa mesma proteção também deveria ser aplicada a óvulos fertilizados. Tá? Sim, por favor, um comentário aqui. Esse negócio aí que eles fazem de chamar embriões de criança, eu acho extremamente problemático, porque se eles forem comparar esse embrião com uma vida humana, por que que eles não falam que pode ser um adulto, ou que pode ser um velho, ou que pode ser um adolescente? Porque, de qualquer forma, se a gente falar de um velho, ou de adulto, ou de um adolescente, a gente também está falando de vidas humanas. Mas a gente olha para essa palavra criança porque mexe muito mais com o emocional, né, da gente, dizer que é uma criança, que é uma pessoa, né, indefesa. Eu imagino, assim. Eu acho bem problemático isso. Sim, obrigado. Eu não cheguei a ler exatamente a decisão da Suprema Corte. Ela está disponível aí. Eu queria ler depois para ver o que eles exatamente formulam. Mas o que acabei de falar aqui, né, parafrasear, é basicamente uma citação dessa legislação que eles passaram. Então, a gente está ainda dando voltas aqui no assunto, porque a gente falou que essa decisão causou um enorme rebuliço entre os republicanos.
não? E a gente também já afirmou que os republicanos, por grande parte, apoiam a fertilização in vitro, tá? E agora sim, vou voltar a essa pesquisa que foi feita. Então, foi feita uma pesquisa onde perguntaram que a ideia, né, que embriões são crianças e que aqueles que destroem tais embriões deveriam ser responsabilizados legalmente, tá? 66% dos americanos eram contra essa afirmação, tá? E apenas 31% são a favor, tá? Então, eu não vou usar quadro aqui, mas tentem visualizar, né? É como 2 contra 1, tá? 66% são contra essa ideia e 31% são a favor, tá? O restante provavelmente não tem opinião, ou, enfim. Tá? Então, 66% são contra essa ideia, esse conceito que alguém que destrói embriões deveria ser processado por homicídio culposo, tá? Agora, se a gente aplicar um filtro a essa pesquisa, tá? Onde 66% são contra e 31% são a favor, tá? Se a gente aplicar um filtro e filtrar apenas os republicanos dentro dessas respostas, tá? Como seria? O que vocês acham? São mais a favor? São contra? Podem chutar. O que vocês imaginam? Vamos participar, gente. Se vocês não estiverem me acompanhando, vocês podem falar, tá? Eu posso voltar para trás um pouco e recapitular também. Alguém? Eu vou falar assim. Vou dar a resposta aqui. Republicanos são exatamente divididos, tá? 49% são a favor, que alguém que descarta embriões deveria ser processado por homicídio culposo, e 49% são contra, tá? Bem divididos. Ok? Vamos ver outra pesquisa que foi feita. Perguntaram se um embrião não implantado, ou seja, ele está apenas lá no laboratório, esse embrião deveria ser considerado criança. Tá? 50% dos americanos que responderam opinam que não é criança, ok? 21% acham que sim, tá? Agora, mais uma vez, se a gente agora aplicar filtro, apenas olharmos as respostas de republicanos, tá? 31% dizem que sim, um embrião não implantado é criança, tá? 31% dos republicanos dizem que sim, é uma criança, e 32% acha que não é uma criança. Tá bem? Então, mais uma vez, dividido em partes iguais. E um terço simplesmente não tem opinião, não formou uma opinião sobre isso. Agora, o que acontece? 58% dos republicanos opina que a fertilização in vitro deveria ser legal, tá? Completamente legal. E apenas 13 a 14% são contra o método da fertilização in vitro. Quem prestou atenção? Onde está o dilema aqui nesses números? Quem pode recapitular o que acabei de trazer aqui para vocês?
Gabriel? Sim. Então, considerando que já foi explicado que para haver essa fertilização in vitro é preciso ter mais do que né? Vai ser feito com vários, né? Por tudo que já foi explicado, então torna-se uma redundância, né? Porque eles não são a favor de que o restante, né? Que aquilo que sobrou seja descartado, é considerado como incorreto, né? Mas, ao mesmo tempo, eles aprovam que isso pode ser feito, né? Que pode existir a fertilização in vitro. Fica difícil de saber onde eles se posicionam realmente. Mas, obrigado, Renilde. Os números aqui mostram claramente onde os republicanos se posicionam. O que eu queria que alguém pudesse nos dizer, onde está a contradição aqui? Onde está o, o dilema nessas respostas que foram dadas na mesma pesquisa? Gabriel, você poderia repetir de novo? Desculpa, só para Sim, poder entender. eu vou dizer assim: metade dos republicanos acha que alguém que descarta embriões que não são utilizados deveria ser processado por homicídio culposo. Tá? Metade acha que não. Metade acha que um embrião que não é implantado é uma criança. Metade acha não é uma criança. Tá? Ao mesmo tempo, deixa eu ver aqui, 60% dos republicanos acham que a fertilização in vitro deveria ser legal. E 13% acha que deveria ser ilegal. Ou seja, a grande maioria dos republicanos são a favor da fertilização in vitro, que envolve o descarte de embriões não utilizados, mas metade dos republicanos acha que quem descartar tais embriões deveria ser processado por homicídio culposo. Deu para entender? Não, acho que deu sim. Deu sim, deu sim. Eu só não estou conseguindo me posicionar agora aqui direito. Eu entendi, eu acho que a linha Não de é sobre raciocínio. posicionar, não estou pedindo para ninguém se posicionar. Eu quero que, se vocês entendem onde está o dilema, Renilde. Eu diria que o dilema seria, então, porque eles são contra, eles tentam se livrar do aborto, justamente porque o aborto é tirar a vida de um embrião. E são a favor da fertilização in vitro, que, consequentemente, vai acontecer de ter que se livrar de embriões. Uhum. É isso. Obrigado, Renilde. Tá? Então, a maioria dos republicanos acha que fertilização in vitro, ótimo, é uma boa técnica. Junto com isso, vem que muitos embriões não são usados, eles são descartados, é parte do procedimento. Tá? Agora, metade dos republicanos acha que quem descartar embriões não utilizados deveria ser processado por homicídio culposo. E outra metade acha que não. Tá? Ou seja, o dilema está aí, que a maioria está a favor da técnica, mas metade acha que essa técnica envolve um crime de homicídio. Tá? Mas tá bom, vamos avançar. E assim, tentaram, assim, exprimir uma posição clara sobre isso, de vários senadores e tal, eles dão muita volta. É como querer segurar um pedaço de sabonete molhado, tá? Eles dão muita volta, eles não dão uma resposta clara. Ok, deixa eu ver quanto tempo tenho. Mais um pouco.
Houve um projeto, uma proposta de lei que nos traz ao próximo assunto aqui, que eu quero talvez entrar. E não vamos concluir esse assunto, tá? Mas vocês veem que tudo isso envolve muito também questão de definição, tá? Porque, afinal, se existe uma legislação que defende, né, um cidadão, cidadã, uma pessoa, né, tudo isso precisa ser definido. Isso tem sido, toda a história tem sido assim, né? Vocês lembram de legislações, os direitos do cidadão, né, na França, né, que literalmente era apenas para o cidadão masculino, né, e não para as cidadãs, não eram cidadãs as mulheres. Ou seja, as palavras sim importam bastante, né? Então agora chegamos aqui à questão de, tá, mas o que é então uma pessoa, né? Porque pessoas têm certos direitos, né, e que são protegidos. Tá? Então, republicanos, em janeiro do ano passado, tentaram ou proporam uma emenda, né, à Constituição, um pequeno ponto para esclarecer, e isso chama né, ato, né, de vida na concepção. Isso é como se fosse um título abreviado. Então, sobre que se trata? Né? Eles exigem que, por lei, né, na Constituição, deveria ser definido que o começo de uma vida é no momento da fertilização. Eu vou ler aqui para vocês a tradução, né, dessa proposta de lei, tá? Não é uma lei, não foi passado, é apenas um projeto de lei. Ela diz o seguinte: eles definem, né, o que é uma pessoa, o que é ser humano, etc. Então, isso tem a ver com a 14º artigo da Constituição, sobre o direito à vida, né, de cada ser humano, né, nascido e também ainda não nascido. E aqui aparece, então, essa palavra, né, ser humano, o pessoa humana, e eles definem o que é ser humano ou pessoa humana. Pessoa humana, ser humano. Os termos pessoa humana e ser humano incluem todo e qualquer membro da espécie Homo sapiens em todos os estágios da vida, incluindo o momento da fertilização, clonagem ou outro momento em que um membro individual da espécie humana passa a existir. Deu para entender? Querem que eu repita? Vou ler de novo, tá? Então, nessa proposta de lei aqui, define pessoa humana como o seguinte: os termos pessoa humana e ser humano incluem todos e qualquer membro da espécie Homo sapiens em todos os estágios da vida, incluindo o momento da fertilização, clonagem ou outro momento em que um membro individual da espécie humana passa a existir. Ou seja, aqui querem colocar em lei, né, na Constituição, que a vida humana se inicia no momento da fertilização. Tá bem? Por isso, isso tem implicações, né? Se seria crime ou não, né, descartar embriões já fertilizados, óvulos já fertilizados, ou seja, embriões que estão aí congelados. Tá bom? Deu para entender a proposta?
Por favor, sim. E isso, assim, se colocar uma coisa dessa na Constituição, é muito contra o direito das mulheres, né? É, assim, uma tragédia isso, porque envolve a questão do, né, de toda... você já sabe. Não sei, pode falar, pode elaborar. Porque imagina, tá, colocar na Constituição que o início da vida humana, que é uma questão vista hoje em dia, né, como eticamente é diferente como cada pessoa enxerga, né? Existem pessoas que falam que é quando a pessoa nasce, existem pessoas que dizem que é em determinado ponto da gestação. Agora, você colocar em lei que ali é um ser humano e que, imagina, uma mulher que precisa fazer um aborto, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai ser considerada um homicida? Porque, assim, eles podem tentar preservar aquela vida humana e dizer que é da vontade de Deus que isso aconteça, mas é da vontade de Deus que uma menina estuprada com 10 anos tenha um filho? As Assim, implicações, obrigado, eh, são bem amplas, não? Nesse projeto de lei aqui, eles colocaram uma cláusula que eu não mencionei, não li de fato tudo, mas aqui diz que essa proposta de lei aqui não deve ser usada, né, para autorizar a, o processo contra qualquer mulher, né, por a morte de uma criança não nascida, né? Então, ehm, certamente a questão é um pouco mais complexa, mas sim, eu acho que envolve claramente isso aqui, vamos dizer, para colocar fundamento, né, para atacar o direito ao aborto, né? Isso não tem como tirar, né, a definição que é uma vida, né, desse contexto. Ou seja, não, se for apenas para falar do título do meu estudo, não, eu já consegui cumprir, não, que a, o dilema, não, que os republicanos enfrentam atualmente, não, e Trump está no meio, não, dando muita volta de não querer dizer claramente o que ele pensa, não, mas a ideia seria basicamente são a favor da fertilização in vitro, mas não sabem bem, são divididos, né, se o procedimento com tudo que envolve, né, descarte de embriões, né, se isso deveria ser considerado crime ou não, né? Então, essa parte eu já consegui explicar. Agora, eu queria aproveitar os últimos minutos, temos mais 10 minutos ou 5, e para avançar um pouco mais, tá? Porque, afinal, essa questão, né, de definir, não? Em que momento uma vida se inicia, né? Tem sido um debate há muito tempo, não? Isso tem sido um debate que tem um componente altamente religioso, não? Que certamente é problemático quando a gente lida aqui com questões políticas, a gente vê que, na verdade, a visão religiosa, ética, né, moral, né, está sendo introduzida aqui nessa questão, né, que tem muitas implicações, muitas ramificações. Ehm, e eu queria só aproveitar os últimos minutos para a gente dar uma olhada, né, como religiões têm lidado com essa questão, né, sobre em que momento começa a vida, né? A gente viu, né, republicanos, a Suprema Corte do Alabama, né, diz claramente, é no momento da fertilização, aí já passa a ser uma pessoa,
não? Então, isso tem implicações fiscais, isso tem implicações de proteção, né, legal, né, a tal pessoa, né? Então, põe em questão procedimentos como essa, né, a fertilização in vitro. E então é basicamente parece uma casa de marimbondo, né? Se você começa a mexer com isso, isso desencadeia, é como um efeito dominó. Ahn, Agora, as religiões têm tomado algumas posições diferentes sobre em que momento se inicia a vida, né? Aí, mais uma vez, eu queria convidar vocês para contribuírem, tá? Se vocês souberem, quiserem falar algo, aproveitem esse momento, tá? Então, existem, a gente talvez deveria pensar, né, que parece fácil a gente opinar hoje e falar, né, dos vários fatores, né, que devem ser considerados, né, porque tem questões de né, em que momento começa o fluxo sanguíneo, né, que a gente poderia pensar, né, ou em que momento começa a atividade cerebral, ou né, é aquele momento em que uma célula se junta a outra, né, e a gente deve talvez pensar que lembrar que todos esse acesso a essas informações é algo recente, né, das últimas décadas que as religiões não tiveram acesso a essa informação eh, algum tempo atrás, não? Agora, as posições sobre o momento em que uma vida se inicia não têm mudado em algumas religiões, em outras não, têm permanecido, tá? Quem sabe como o judaísmo vê o início da vida? Quem quer falar? Deu para ouvir? Carol falou A aqui. par- Pode falar, por favor, Marcos. Será que é a partir da fecundação? Seria uma opção, mas não é o momento que o judaísmo considera o começo da vida, tá? Carol, pode falar. Eu acho que é quando ele começa a respirar, quando o bebê sai da barriga, porque se considera que o fôlego de vida, né, ali começa. Exatamente. Então, história da criação, Deus formou, né? O, Formou Adão, aí o momento que ele dá o fôlego. Então, eles, de forma bem resumida, né, sem a gente entrar nas várias implicações e o que é antes e tal, para o judaísmo, a vida começa com o primeiro respiro, tá bom? Ou seja, saiu eh, do ventre, começa a expirar, aí começa a viver, tá bem? Cristianismo, como o cristianismo tem lidado com isso? E vamos, claro, temos que diferenciar. Existem várias igrejas, denominações, não? Talvez para começar, a Igreja Católica, como que ela entende em que momento se inicia a vida? Desde la concepción. Concepção. Obrigado, Mati. E talvez aproveitando que você falou, o que seria a concepção? Pode ser algo abstrato, mas assim, nos dê uma ideia. Vou fingir que não sei o que é essa palavra. Cuando se une el óvulo con el espermatozoide. Ok, é isso. Não, então a gente falou até agora em termos bem eh, da medicina, laboratório e religiões têm uma visão, usam outra palavra para isso, a gente chama de concepção, tá? Então, a Igreja Católica afirma que é no momento da concepção que se inicia a vida, tá? Presbiterianos, alguém sabe? Senão eu vou falar aqui. Eles dizem que não sabem exatamente, tá? Não é algo que
dá para dizer com certeza, tá? Dizem que tem uma compreensão imperfeita sobre esse assunto. Metodistas dizem que é no momento da concepção que se inicia a vida, tá? Batistas do Sul. Antigamente, Batistas do Sul diziam que era no nascimento, tá? Igual como o judaísmo, basicamente. Agora, isso mudou quando? 1980, né? Com Jerry Falwell, quando o assunto do aborto estava na agenda política, ou seja, teve um contexto político que ele mudou de posição, né? Então, a posição oficial passou a ser a vida inicia-se na concepção e não no nascimento, tá bom? Islã, alguém sabe como o Islã entende em que momento se inicia a vida? Alguém quer chutar? São bem específicos. Quando começa a mexer? Quando começa a mexer, falou aqui, no momento, são 120 dias após a concepção, tá? Assim eles entendem. E por quê? Porque eles entendem que esse é o momento que a alma entra no feto, tá bom? Isso é, vamos dizer, é tradição dentro da religião. Eles entendem que Maomé explicou isso e então 120 dias após a concepção, a alma entra no feto e passa a ser ou começa a viver, tá? Religião Sikh, né, da Índia, né, entende que começa na concepção. Hinduísmo, concepção. Porém, entende que há estágios, tá? Primeiro um estágio de 3 meses, depois de 5 meses. Então, eles têm uma ideia mais diferenciada sobre como definir esse início da vida. Mas, inicialmente, na concepção, depois 3 meses, depois 5 meses, aí vamos dizer, integralmente uma nova vida. Budismo. Budismo tem uma definição interessante. Alguém sabe? Se alguém quiser falar. Eles dizem que a vida se inicia, né, no momento em que o embrião, o feto, ganha consciência. O que seria essa consciência? Seria quando começa a reagir à dor ou a prazer, tá? Ou seja, quando é dado um estímulo doloroso, que ele retira um membro, ou, enfim, deu para entender, né? Então, eles definem assim, né? A vida inicia-se a partir do momento em que, supostamente, esse feto, o embrião, ganha consciência. Espiritismo, alguém tem uma ideia? Quando começa a vida para eles? Ninguém? Antigamente, isso é 1857, por aí, eles afirmaram que era no momento em que a alma entra nesse corpo, não? Que é no momento do nascimento, tá? E o que seria esse feto, esse embrião antes do nascimento? Ele seria como uma planta, tá? E só no nascimento entra a alma. Agora, essa posição mudou, né, alguns anos depois, e eles passaram a afirmar que é no momento da concepção que se inicia a vida, porém, ela apenas é completa no momento de nascer. Tá? Então, vocês veem que eu citei aqui uma série de religiões. Eu tentei encontrar alguma posição oficial da Igreja Adventista. Alguém, por acaso, sabe? Porque eu não encontrei uma posição bem clara, definida. Pode falar? Olha,
Eu estudei na Universidade Adventista e lá ensinavam pra gente na matéria de ética médica que a vida começava na fecundação. E isso era sustentado, inclusive, na aula com versículos bíblicos. Ok, obrigado. Pode ser isso. Eu não achei nada assim, documento escrito, né? O que eu vi, alguém na internet, que eu achei um artigo, ressaltou que hoje em dia, né, a gente sabe que toda a rede, né, de saúde da Igreja Adventista é legalmente independente da Igreja Adventista, né? Então, talvez a posição, vamos dizer, dos hospitais adventistas e né, o que envolve o ensino, talvez não seja necessariamente a posição oficial. E não sei se existe uma posição oficial. Marcos escreveu aqui, nas igrejas defendem essa ideia que é na concepção, né? Na fecundação. Pode ser isso, tá? Não vou dizer que não seja, mas eu não encontrei nada escrito. Se alguém encontrar, pode me mandar depois. Eu vou encerrar por aqui, tá? Eu espero que tenha sido proveitoso, porque eu acho que essa discussão toda, né, ela está sendo agitada atualmente, né, no contexto das eleições, tá? Ela tem implicações para argumentos pró e contra aborto, né? Tem inúmeras implicações éticas, né? Tem implicações nas vidas, né? De casais que querem planejar uma família. E no meio de tudo isso, né, o que talvez eu quero dizer para encerrar, né, é que parece que o que domina, né, esse debate é essa preocupação sobre marcar o momento exato em que se pode dizer que se inicia uma vida e que a legislação começa a responsabilizar profissionais de saúde, pessoas, etc., né? Agora, aqui eu penso que de que isso tira o foco, não? Isso foi dito bem no início. Eu acho que podemos elaborar sobre isso, podemos falar sobre isso. As suas opiniões são muito bem-vindas, mas me parece que, de certa forma, é desviada a atenção, o foco, de um problema que eu creio que deveria ser tratado primeiro, que deveria ser respondido primeiro, não? Que envolve justamente a posição e os direitos de mulheres, não? Pessoas com útero, não? Me parece que nesse debate, né, a gente pode se perder um pouco, né, em questões técnicas, éticas, e tudo isso é muito importante, a gente deveria pensar sobre essas coisas, não? Mas não me parece que a questão dos direitos, não, da proteção às mulheres seja um assunto resolvido e garantido, não? Vou até dizer, né, que parece que esse assunto está sendo instrumentalizado, né, para levar em frente outra agenda, né, que acaba minando, né, certas questões que envolvem os direitos da mulher, né? E há uma série de artigos sobre isso, né? Há realmente uma grande quantidade de matéria recente, né? Da New York Times, e vários artigos assim interessantes, e, as reações, né, têm sido realmente fortes, né? Talvez assim, para encerrar, vou ler aqui um comentário de uma leitora, né, que respondeu a um artigo que estava justamente lidando com a questão de querer definir, né? Quando então começa a vida? Ele escreve assim: quando a vida começa, não é o cerne do debate sobre se as meninas e mulheres são pessoas ou escravas.
Algumas pessoas optam por nos atacar por meio de nossa biologia e fingem que cada zigoto, cada um que está no corpo de uma menina ou mulher que eles querem controlar, é tão precioso que é mais valioso que ela, ou seja, a mulher. Eles estão apenas fingindo que valorizam a vida em qualquer estágio. Veja toda a pobreza infantil, o abuso e o sofrimento que eles causam e permitem, sem fazer nada para aliviá-los. Veja toda a violência perpetrada por homens contra mulheres, crianças e animais de estimação nos lares americanos. É preciso ser muito ingênuo para pensar que a vida tem algo a ver com a misoginia e o patriarcado. As forças que atuam contra a liberdade essencial das mulheres dentro dos seus próprios corpos. Eu achei esse comentário muito forte, e com isso eu queria encerrar o nosso estudo de hoje e espero que tenha sido apenas o começo, não? Que vocês possam pensar e contribuir e que tenha sido bom para vocês a gente ter esse momento de estudo, tá bom? Então convido vocês para orarem comigo. Querido Deus, muito obrigado pelo momento de estudo, pelas informações que compartilhamos. Vemos que temos muito que aprender, muito que acompanhar, que há coisas que não entendemos, mas sabemos que o mundo está muito agitado. Tem questões em jogo que atacam coisas que muitos nós crescemos e achamos como algo já garantido, direitos básicos, mas vemos que tudo isso está sob ataque. E queremos entender bem o nosso papel no meio de tudo isso, a nossa responsabilidade. E te agradecemos por termos tempo e oportunidade para aprender e estudar. Assim, queremos colocar em tuas mãos esse sábado e agradecemos em nome de Jesus. Amém.